bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no Quiz Podcast. Gustavo, muito legal, né? A gente teve uma última gravação com Gui Santana. Gui Santana, Padre Flávio, Miguel Júnior. Padre Flávio. Só que assim, cara, teve uma entrevista que você fez com a Lilian Ferreira, dos maiores corretoras que tem aqui na região, sozinho. Sozinho. Eu estava em Nova York. E aí você foi para Miami. E você fez a do Padre Flávio. Do Padre Flávio. Mas combinou, deu certo. Deu porque certo. o Padre Flávio, assim, eu conheço de longa data. Nós fizemos um programa de televisão por 8 anos dele. É verdade. E evangelizou milhares e milhares de pessoas. Então acho que a gente tem essa contribuição. Quem sabe a gente cavou um espacinho no céu. Opa. Tomara, né? Tomara. E eu queria dizer também do Gui Santana, foram as imitações dele sensacionais, né? O Gui Santana está entre os 3 maiores imitadores do país hoje. Para quem não conhece, Band, Rede TV, ele começou no Pânico, ele é um monstro. Ele imitou o William Bonner para Fátima Bernardes e nunca mais foi para lá. Você viu o corte? Eu vi o corte, maravilhoso. Ficou bom, maravilhoso, né? maravilhoso. Assista. Então, é um dos maiores imitadores do país. Eu só esqueci de falar para ele que eu tinha mais um personagem que eu imito também. Entendeu? Que eu falei que eu imitava o Pelé e o... né? Aí eu imito o cara que fala assim... Deus, pátria, família. Tá ok? Pensa numa imitação de merda. Mas isso, na verdade, é uma introdução pra gente falar da nossa convidada. Você é genial. Que é patriota. Foi boa. Patriota como a gente, ó. Olha só, Chuca. E assinado pelo Kaká, Ronaldo Fenômeno. Eu sei que você tem uma camisa que tem todo mundo. Não é essa, porque eu geralmente não uso. Eu sei. Nós vamos vender ela bem vendida. Opa, vamos vender. Falar da nossa convidada. Então, vamos falar da nossa convidada? Olha, ela é sorocabana, pianista, profissional. Iniciou seus estudos de piano aos 5 anos e aos 10 anos entrou na Fundec, onde se formou em 2014. Formada também pelo Conservatório de Tatuí e é bacharel em piano pela Unesp. Em 2022, iniciou seu ativismo político nas redes sociais e hoje possui milhares de seguidores, o que levou ela à aproximação com vários políticos da base bolsonarista, né, que ela é bolsonarista de carteirinha. Em 2023, assumiu a presidência do PL Jovem de Sorocaba e a coordenação do PLJ e toda a região aqui. Hoje, ela é pré-candidata a vereadora da cidade de Sorocaba. Estamos aqui com Tatiane Costa. Isso. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Mas sair da área artística para ir para a área política, assim... Ou você sempre transitou pelas duas coisas? Não, foi uma loucura. Mas assim, eu vejo que tudo foi caminho de Deus na minha vida. Porque era uma coisa que eu não esperava. Eu entrei na Unesp em 2016, universidade, bem no Instituto de Artes. Então, ali é um ambiente totalmente de esquerda. Quando eu entrei na universidade, eu não sabia o que era direita e esquerda. Isso foi em 2016. Eu não sabia o que era direita e esquerda. Porque minha família não falava tanto de política. O Brasil não falava não tanto. falava, Não havia essa polarização. Mas eu vim de uma família cristã, conservadora, então eu tinha meus princípios muito bem estabelecidos. E aí eu cheguei na universidade e eu vi um outro mundo que eu não conhecia. E as pessoas lá falavam que era de esquerda. Teve uma vez, a primeira vez assim que eu senti, né? Em 2016 todo mundo falava, primeiramente fora Temer, depois era o Bom Dia. Aí um dia, a gente estava indo assistir concerto na Sala São Paulo. Tinha uns 20 alunos, assim, todo mundo junto, que a gente sempre ia juntos assistir concertos. E aí eu falei assim, eu acho que eu não gosto do Temer também. Mas tem um deputado, e eu nem sabia que era direita e esquerda. Eu falei assim, tem um deputado que é o meu sonho que ele se candidate a presidente do Brasil. Aí todo mundo, quem? Eu falei, Jair Messias Bolsonaro. Aí todo mundo, que absurdo, esse cara é um machista, esse cara é isso, é aquilo... Porque você não assistiu os vídeos dele? Eu falei, assisti, mas tem que assistir completo, não tem que pegar só os cortes, né? Exatamente. E aí foi um momento que eu vi assim que eu não podia falar do Jair Messias Bolsonaro, mas eu ainda não entendia de nada. Até que em maio, lá existe greve a cada 2 anos. Nas universidades públicas eles sempre fazem greve, né? Não basta o povo estar ali pagando, o povo está pagando para eles fazerem greve. Isso é um absurdo. E aí os estudantes resolveram fazer greve, porque assim, eles queriam bolsas para tudo.
É isso que esquerdista quer, né? Trabalhar não querem, mas querem bolsa para tudo. Então, assim, quem não tinha condições financeiras, na universidade, assim, a gente já não pagava a mensalidade que todo mundo paga, mas quem não tem condições financeiras ainda recebia um auxílio moradia, então tinha um lugar lá para morar. E quem precisasse de mais ajuda ainda, tinha a questão de pesquisas e a pessoa ganhava uma bolsa de R$450 por mês e que dava uma ajuda ali. Mas isso não bastava para eles. Eles queriam vale alimentação, eles queriam vale xerox. E uma vez na reunião eu ouvi eles falando que queriam bolsa maconha. Bolsa maconha. Bolsa maconha. Eu até pensei, será que eu não tô ficando maluca? Que eu tô ouvindo coisa? Eu não ouvi certo, né? Eu falei, não ouvi certo. Depois de 2 anos, assim, eu ainda perguntava pros meus colegas, é sério que eles falaram que queriam bolsa maconha? Porque, assim, é uma coisa que é fora da realidade, né? É surreal. É surreal. E aí, o que aconteceu? Foi aí a primeira eleição não se ganha, eleição se toma. Eu senti na pele, já no primeiro ano de faculdade. Ia ter uma votação para ver se ia ter greve ou não. Então, a reunião começava meio-dia, né, com o Grêmio estudantil lá, começava meio-dia e 2 horas era a votação. Os músicos estavam em maioria, porque lá no Instituto de Artes, a galera são os músicos, artes visuais e artes teatrais. Mas a galera da música é a maioria, porque só o curso de música se divide em composição, regência, os músicos de licenciatura, bacharel, então o número era maior. E acontece que os músicos, eles já trabalham antes. Porque para entrar numa faculdade de música pública, você já tem que dominar o instrumento. Não é assim, eu vou resolver estudar piano. Então, por exemplo, já era formada na Fundec, já era formada no Conservatório de Tatuí. Então, já vem de uma caminhada. Já vem. Para você entrar alguns são profissionais. Pra gente entrar numa universidade de música pública, a gente tem que ter estudado um instrumento uns 10 anos antes, pelo menos, né? Pra gente ter a capacidade de entrar. Então, como os músicos, na maioria, sempre já estudaram e já estavam trabalhando, por exemplo, já dava aula para iniciantes, intermediários, ou já estava tocando em orquestra. E é o que Eles não queriam ficar dependente do Estado, não, então, porque... que é o princípio da direita, não é? Sim, então. E aí, a gente já era acostumado a trabalhar. Eu comecei a trabalhar, a primeira aula que eu dei foi com 12 anos. Sabe? Então, com 16 anos, eu já dava aula na escola do Remi, aqui em Sorocaba, para a sala de teoria com mais de 30 alunos. Então, assim, a gente já tem essa vivência de trabalhar. E o que aconteceu? Chegou na hora da votação, os músicos estavam ali. Então, votaram e deu que não ia ter greve. Chega às 6 horas da tarde e vem um comunicado falando que não valeu aquela votação e que iriam fazer uma nova votação no dia seguinte. E a gente vai lá que nem tonto, trouxa, meio-dia, começa a reunião. Eles não mudaram o horário? Não, era meio-dia reunião. Só que assim, a gente achava que a votação era 2 horas. Eles estenderam, ficaram falando até 6 horas da tarde. Cansar. Pra cansar, e por quê? Porque 6 horas da tarde, todos os músicos já estão na orquestra, trabalhando. Então, não ia ter... Modus operandi da esquerda. Exatamente. É assim, é desse jeito. Então, não ia ter... A votação para a esquerda só vale se for favorável para eles. Exatamente. Infelizmente muito democráticos, né? Muito democráticos. Aí chegou 6 horas da tarde, os músicos não estavam lá e eles ganharam a eleição dessa vez. Então, deu que não ia... que ia ter greve. E aí eles ainda ameaçaram a gente. Se vocês não entrarem na greve, a gente vai fazer piquete na masmorra. Masmorra era um corredorzinho assim estreito e... do lado tinha várias salas de estudo de instrumento. Por exemplo, sou pianista. Eu não consegui levar meu piano para São Paulo para estudar. Então, eu precisava do piano ali na faculdade para poder estudar o piano. E o mais importante para a gente é estudar todos os dias. Sim. Os músicos, principalmente de bacharel, a gente estudava 8, 10 horas por dia. Então, era muito importante o instrumento. Eles falaram, se vocês não aderirem à greve, vocês não vão poder mais estudar o instrumento de vocês. A gente vai fechar a masmorra. O que é isso? Eles fecham e não deixam você chegar. Isso, o piquete, eles colocam um monte de coisa, assim, e não deixa a gente... Não deixa a gente entrar. É tipo uma barricada. É uma barricada, exatamente. Achei que era um corredor polonês que eles batiam com um instrumento na pessoa. Olha, eu não duvido nada. Eu falei, mas com um piano, caralho. Eu falei, como? Não duvido nada. E aí, o que aconteceu? Aí, a galera de bacharel, a gente tinha aulas individuais de instrumento. E em todas as salas tinha um vidro transparente, né? Tinha um vidro. E aí, o que a gente fazia? A gente colava partituras ali no vidro, para eles não verem que a gente estava fazendo as aulas individuais. Aí as aulas coletivas não tinha como mesmo, mas nas individuais a gente conseguiu ainda enganar e participar dessas aulas. Vamos falar em porcentagem. Vai, a cada 10 alunos, quantos são de esquerda e quantos são de direita hoje numa faculdade como você estudou?
99% são de esquerda. Mas acontece, é que aí foi um caso diferente, porque os músicos já trabalham, Claro. então eles não pensavam. Mas mesmo esses músicos que votaram contra a greve, eles são de esquerda também. Tá. que Mas é foi- moderado, é de sapatênis. São mesmo. Só que eles já trabalham, então eles têm uma cabeça um pouco diferente. E eles já não pensam tanto em depender do governo. Mas toda aquela cultura woke, essas coisas, eles estão dentro. Tá, Entendeu? É mais na parte econômica que eles não aderiram tanto. entendi. Agora vamos sair desse salto acadêmico para a pessoa que hoje é uma mulher que quer a vereança de Sorocaba. Então aí passou essa parte da universidade. Eu preciso contar uma partezinha só Vamos da lá. universidade. 2018, época de eleição. Sim. Eu ficava quieta, eu ficava estudando o dia inteiro, não falava sobre política. E aí o que aconteceu? Todo mundo ficava falando lá, Lula, Haddad e tudo mais. E eu falava, nossa, eu quero falar que eu vou votar no Bolsonaro, né? Todo mundo tá falando, eu não posso falar? E aí eu comecei a escrever no meu Facebook algumas frases. A primeira que eu escrevi, e assim, eu nunca tinha estudado ainda Olavo, não tinha Olavo de ainda. Carvalho, nada. Ainda não. E aí eu escrevi assim, aqueles que mais falam sobre o amor são os primeiros a te odiar quando você pensa diferente deles. Segunda frase. Fato. Aqueles que mais falam em liberdade são os primeiros a te aprisionar quando você pensa diferente deles. E aí, com a minha terceira frase, veio o meu cancelamento. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ah, acabou. E aí acabou. Me chamaram de nazista, fascista, racista, tudo. Tudo. Falaram que eu não poderia falar isso porque o Estado é laico, mas é exatamente por o Estado ser laico que eu posso professar a minha fé. Né? Exatamente. Enquanto você tiver liberdade para fazer E isso. antes eu não chegava a falar declaradamente que era bolsonarista porque eu não queria magoar, principalmente meus colegas que eram Boa homossexuais. convivência, porque é cansativo. isso. Então eu ficava naquela espiral do silêncio. E aí foi o momento que eu falei assim, eles não respeitaram a minha fé. O que é o mais importante pra mim? Se eles não respeitaram a minha fé, por que eu vou ficar com medo de magoar eles? E aí foi o momento que, assim, eu saí do armário político e falei que era de direita. Boa, sensacional. Essa foi ótima. Aí eu comecei a falar que era de direita. Aí meu Facebook nem era meu, mas era do Bolsonaro, era só Bolsonaro. sim. E assim, aí veio as perseguições, os professores mandavam eu excluir o Facebook e tudo mais. E quando chegou na época de me formar, eu me formei em 2020, mas 2019 foi meu último ano. E aí eu realmente excluí minhas redes sociais, porque eu falei assim, eu preciso me formar bem e eu não quero essa perseguição dos professores. E ainda bem, porque assim, eu estudava para ser a melhor. Então não tinha como eles tirarem nota de mim, porque eu entregava muito mais do que eles esperavam. Ainda mais porque em 2018 eu já entrei na orquestra, e uma pianista entrar numa orquestra é muito difícil. Porque assim, nem são todas as orquestras que tem pianista. E, por exemplo, violino tem lá 24 violinos, piano quando tem um. Então, é super concorrido. Então, eu tocava em orquestra, eu trabalhava como correpetidora, que acompanhando os outros instrumentos, fazia o meu repertório, fazia matérias Você até era mais. necessária, vamos dizer Eu assim. era necessária, exatamente. Ainda mais porque, por ser correpetidora, né, acompanhar os outros instrumentos, então eles precisavam de mim. Então, assim, tinha uma perseguição, mas a perseguição era mais ali na internet, porque pessoalmente eles precisavam de mim. Então, não acontecia tanto. Até que chegou 2022. Aí, exatamente no momento da sua pergunta. O que aconteceu? Em 2022 eu já estava formada, estava morando em São Paulo, trabalhando na orquestra, estava no meu 5º ano na orquestra de Guarulhos. E aí eu comecei a pensar, foi em janeiro, eu comecei a pensar, dezembro, final de 2021, eu comecei a pensar, falei assim, nossa, eu nunca estudei outra coisa na minha vida. A vida inteira foi música. Preciso saber outras coisas também. E eu fiquei pensando, o que será que eu posso estudar? Aí eu lembrei, eu gosto de política, história, filosofia. Falei, acho que eu vou por esse caminho. Resolvi, assim. E aí eu me inscrevi no curso do Olavo, um COF, curso online de filosofia. Comprei vários livros de política e fiquei ali estudando para conhecimento próprio. Não era para nada político, nem imaginava. E aí, no início de 2022, eu lembro que foi a última quarta-feira de janeiro de 2022. Eu orei a Deus e agradeci por tudo que Ele tinha feito na minha vida. E assim, eu tava muito feliz, mas ao mesmo tempo, sabe, querendo fazer mais? Tava feliz porque Deus tinha realizado sonhos que eu nem tinha na área da música. Ele realizou mais do que eu desejava na minha carreira. E eu tava com 25 anos e sabe quando você olha assim, tipo, cheguei aqui, e agora?
Qual que vai ser meu próximo passo na carreira? Eu já tinha conversado com um professor na Unicamp que gostava muito de mim, então provavelmente eu ia fazer um mestrado em piano na Unicamp. Também tive convites para ir para fora. Mas sabe quando eu pensava que aquele era o meu sonho, mas não estava tão feliz com aquilo. Não estava te completando. Não estava completando. Então eu orei a Deus e falei assim, Senhor, fez tanto por mim, agora eu quero trabalhar para o Senhor. Eu quero que seja o que o Senhor quer na minha vida. Eu quero servir o propósito que Deus tem na minha vida. E orei, fui dormir. Aí foi no domingo. Quarta, quinta, sexta, 4 dias depois, eu fiz um vídeo no TikTok. Eu tinha 35 seguidores no TikTok, só minha família ali. Eu fiz um vídeo... Nem todo mundo da família. E aí eu fiz um vídeo lá, era dublagem, era assim: não falem que o Brasil está com Lula, não cabe todo mundo na cela com ele. E aí eu peguei essa dublagem pra colocar no story do meu Instagram de pianista, porque esse Instagram de política eu nem tinha. Entendi. Aí eu coloquei lá, fui dormir. No outro dia eu acordei, meu TikTok tava bombando, eu tinha mais de 1.000 seguidores. Em um mês eu tinha mais de 10 mil seguidores no TikTok. Orgânico. E aí eu comecei a fazer esses vídeos tipo de humor, na dublagem. E aí, em março, dia 15 de março de 2022, eu falei assim, vou fazer um Instagram também. E aí comecei a postar os mesmos vídeos do TikTok, e aí comecei a fazer vídeo tocando piano, tocando o hino da independência, hino nacional, hino da bandeira. E fui colocando esses vídeos e começaram a viralizar também. E aí até que chegou em junho. O pessoal da orquestra que eu tocava encontrou esse meu Instagram. E aí quando eles encontraram esse meu Instagram, eles ficaram... pé da vida, porque o que eles sempre queriam, né? Porque a galera da universidade, da orquestra, é a mesma galera. Todo mundo se conhece, o meio musical é muito pequeno. E aí o que eles mais falavam é que eles queriam me silenciar. E a pessoa que eles mais queriam silenciar tava viralizando, já tinha vídeo com mais de 1 milhão de visualização. Grande, né? Então eles ficaram pé da vida com isso. E aí começaram as ameaças mesmo, falando, se você aparecer na orquestra, até agora foi xingamento, mas agora a gente vai partir pra agressão. E aí, no grupo da orquestra, assim, ameaça com faca, com fogo. Eram ameaças pesadas mesmo. Aí eu fiz boletim de ocorrência, mandei pro maestro. O maestro falou que ia conversar com os músicos. Aí passou uma semana, ele falou assim, era tudo brincadeira, eles não vão fazer nada. Eu falei assim, mas pela minha segurança, eu queria um segurança lá comigo, né? Ele falou assim, não, a gente não pode fazer nada por você. Eu falei assim, então eu vou levar alguém comigo. Aí ele falou assim, não, a gente não aceita, então você tá dispensada do repertório. E o repertório era o mais importante do ano, porque a gente ia tocar no Festival de Campos do Jordão. Sim. E eu ia fazer solos no Festival de Campos do Jordão. E ele tirou isso de mim, sendo que eu fui ameaçada. Aí eu fiquei revoltada, né? E aí eu tentei conversar com o secretário de Cultura de Guarulhos, mas também assim, nem deu bola pra mim. Ele falou que ia conversar com a orquestra, ia me retornar na sexta. Isso era uma terça, ele falou que ia me retornar numa sexta. Eu tô esperando qual é a sexta que ele vai me retornar. Porque até agora ele não me retornou. E aí eu acabei saindo da orquestra, porque a minha integridade física estava correndo risco, né? E aí foi o momento que eu saí da orquestra, eu fiz um vídeo contando o que aconteceu comigo. O Marco Antônio, que trabalhava no Pânico ainda, sabe, o Superman, ele falou sobre o meu caso também no Pânico, porque eu tinha acabado de conhecer uma galera da política no CEPAC, que foi em Campinas, em junho. Então, aí eu já estava começando a conhecer a galera. E aí, esse meu vídeo, contando a minha história, viralizou muito mais ainda. Então, eu estava com uns 20 mil seguidores na época, eu fui para 55 mil seguidores em um final de semana. E aí, foi só crescendo, e aí eu saí do meio artístico e, assim, fui jogado no meio político. E fui conhecendo cada dia mais e mais deputados. Ou seja, como a esquerda sempre faz, né? Você não pode pensar diferente deles... Uhum. E eles te tiraram uma coisa que era mega importante para você por questão de opinião. Exatamente. Né? É o crime de opinião, que tem tanta gente presa e sendo tratada de forma absurdamente por crime de opinião. Né? Do direito. Eu fiquei muito triste de sair da orquestra, mas ao mesmo tempo eu dava graças a Deus por tudo, porque eu tinha entregado a minha vida nas mãos de Deus um pouco antes. Eu falei assim, então se isso está acontecendo... é porque é o propósito de Deus, então eu vou seguindo. Um redirecionamento para uma outra... que é importante. Bom, para quem não sabe, eu gravei um story agora há pouco, né? Falando que eu gostaria de ver mulheres conservadoras
como vereadora, não só como vereadora, eu quero ver no Congresso, eu quero ver no Senado, aumentar esse número. Entendeu? Porque é incrível, né? Mas conservadores de verdade, Conservadores de verdade. Não a Tronic, que aproveitou a onda, e outros que aproveitaram a onda, né? Muitos. Então, você sabe a batalha que você vai enfrentar aqui ou não? Então, eu sei que é uma batalha muito grande, principalmente, e aí a gente entra na minha principal pauta, que é a cultura. Porque eu venho da área artística e eu senti a falta da direita na cultura. Porque quando a gente fala de cultura, tá tudo na mão da esquerda. Quando eu comecei a falar mais sério no meu Instagram e sobre cultura, muitos vinham e falavam, por que você está falando disso? Isso é coisa de esquerda. Mas se a gente continuar deixando a cultura na mão da esquerda, vai continuar dessa forma, porque a transformação da sociedade está na cultura. O que influencia os jovens é a cultura. Então a gente precisa trabalhar na cultura. Né? Você sabe que o Gustavo foi candidato, né? E a nossa bandeira maior era a cultura. Então, porque nós somos dessa área também. E assim, hoje o que a gente tem de cultura no Brasil? Não, você não tem. Não pode falar, não tem. Não, é assim, é entretenimento, mas nada contra entretenimento. A gente precisa do entretenimento, mas é apenas entretenimento. É comercial, é aquilo que vende e é propaganda política principalmente, porque a cultura está na mão do Estado. Mas a cultura tem que ser do povo e não do Estado. Então, como a gente sempre teve essa... Ficou muito tempo na mão do PT. E aí ele dava dinheiro, né? Ele fornecia um monte de coisa pra quê? Pra ficar falando das ideologias deles e o que eles querem que enfie na cabeça dos jovens. E por isso a gente tem tantos jovens perdidos hoje em dia. A maioria dos jovens estão com ansiedade, estão com depressão. E não tem e não tem programas culturais que sejam. O que é cultura de verdade? Cultura é quando você busca a verdade, você busca o supremo bem. São coisas boas que vão alimentar a sua alma. O que tem de cultura no Brasil? Então eu ficava indignada. E assim, eles dominaram cada espaço. Se a gente for ver a música clássica, as orquestras, seria o que mais a gente tem de conservador. Mas você vai assistir uma ópera hoje em dia, você sai revoltado. Vou contar de uma ópera que eu fui assistir, Romeu e Julieta, no Teatro São Pedro. Romeu e Julieta eram duas mulheres. E tinham lésbicas entrando com Bíblia na mão. No início da ópera, eles dividiram o teatro no meio, né? Com arame farpado, então tinha a parte da direita e da esquerda. A família da Julieta era os milicianos malvadões, e o pai dela era o capitão da reserva. A família do Romeu, eles eram traficantes, mas assim, amorosos, cheios de compaixão. Eles eram do bem. Eles eram do bem. É a galera do amor. É a galera do amor. E aí a gente sabe a história, né? A história de sempre que Romeu e Julieta morrem. Mas aí, no final, eles morrem. E aí entra um grande coro cantando. O pai da Julieta pergunta, mas por que eles morreram? Aí entra um grande coro cantando, a culpa é sua, genocida. Ou seja, Bolsonaro matou Romeu e Julieta agora. Também teve a ópera O Café, que foi no Teatro Municipal, e eles levaram o MST para tocar na ópera, né, a parte de percussão. E no final da ópera, eles desceram a escadaria do Teatro Municipal com foice e martelo, gritando Lula, Lula. Então é propaganda política o tempo todo. E tomaram o prédio, porque é MST? Eles tomaram o prédio e invadiram o prédio. Eles fizeram um vídeo falando o dia que nós ocupamos o teatro Municipal, mas é de uma forma diferente. Então, assim, tá tudo dominado. E é revoltante. E se continuar dessa forma, porque agora, por exemplo, nas orquestras, tem cota. E aí, com cota para entrar, acaba com a qualidade. Né? Então, cada dia, assim, a gente não vai ter mais músicos de qualidade. Vai ter a cota pro trans, vai ter a cota pro negro, cota para isso, para aquilo, e acaba com a qualidade. Então, eles estão, assim, se autodestruindo. Eles estão se matando. E hoje o que é pregado é a cultura da desconstrução, entendeu? Você desconstruir as famílias, você desconstruir a religião, de valores, né? Inversão de valores. Gente, não é porque eu sou de direita, não. Isso é fato. Isso é um fato. É só você ver o que está acontecendo aí. E se você pegar no mundo, tá? Se você pegar nos Estados Unidos, a comunicação é de esquerda também. Não vai pensar que é diferente, né? É que no Brasil agora ficou enraizado e o dinheiro vai realmente para Cláudia Raia, Pô Caetano, Ludmilla. Sempre foi. Desse jeito, entendeu? É que a direita demorou para despertar. Ela demorou, a hora que ela viu
os campos das faculdades estavam dominados, e aí já era tarde, porque quando você está formando jovens imbecis, lá do começo, você está tirando a capacidade deles pensarem. Exatamente. E é mais fácil que o Estado os sustente do que eles trabalhem para ganhar o seu sustento. Então é muito mais fácil. Né? Então, muita gente... eu falo porque, assim, 8 anos de SBT, a gente tem propriedade. Você ficou, 15 anos na Rede Globo e hoje tem vergonha de falar que foi da Rede Globo. E eu, de alguma forma, tenho vergonha de falar assim, puxa, eu fiz TV aberta. Por quê? Porque é a esquerda de cabo a rabo. É quem paga. Sim. É quem paga. Quem Gustavo, paga. deixa eu só dar um adendo nisso, que essa semana, né, o Donald Trump foi condenado. Eu vi o Guga. Né? Maluco. E aí a imprensa toda falando, mas como ele pode ser presidente, um presidente condenado? Como que isso pode acontecer? Eu disse, gente, O que a gente tem aqui? é 2 pesos e 2 medidas sempre. Sabe? É uma coisa louca isso. Entendeu? Quer dizer, o Donald Trump não pode ser eleito porque ele foi condenado, mas o Lula, ele foi condenado, ele foi descondenado, porque ele não foi absolvido. Exato. Muito pelo contrário. Entendeu? É que as pessoas também não têm informação. É colocado de uma maneira na cabeça das pessoas, é massificado na cabeça das pessoas uma coisa que não é verdade. E a imprensa brasileira, infelizmente, eu trabalhei na Globo muito tempo, fazia área de esporte, tudo, mas eu tenho amigos que saíram de lá, foram embora porque não aguentaram, porque não. Você vai falar uma coisa que é contra o seu caráter. Eu falei assim, não, pedi demissão e foi embora. Eu já tinha saído faz tempo, mas é uma tristeza isso, né? É uma tristeza. E vamos falar com a Tati agora do lado mais político, porque assim, como eu falei, eram 20 cadeiras, agora são 25. Sim. Você tem alguns grandes adversários, né? Primeiro, dentro do próprio PL, você concorda? Dentro do próprio PL, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente torce para que façam 4 cadeiras, 5 cadeiras. É o partido mais rico que tem, com mais tempo de televisão. A gente precisa pontuar o que é, Sim. certo? Só que você briga com cobra criada. Você briga com políticos profissionais, que tem 1, 2, 3 mandatos nas costas. A raposa velha. Eles vão para bairro e com 30 pessoas. Você, eu não sei se você vai com 30 pessoas falando, Tatiana, vai não. Vamos Difícil. ver. Sim. Difícil. E ainda mais porque eu sou totalmente nova nessa área. Eu tô aprendendo como essa movimentação realmente de rua, né? A minha principal movimentação, e é isso que eu tô conversando com todos os meus colegas que são pré-candidatos jovens, e a gente tem muito a rede social. Né? Então a gente está mais na rede social do que na rua. E a gente tem que entender como que é a rua também. A gente tem que conversar com o povo e saber qual são as demandas da rua também. Então, assim, vai ser um exercício novo pra gente. Mas, só assim, sorte é que Sorocaba é uma cidade conservadora. Exatamente. O Brasil é um povo muito conservador. É que eles não entendem essa questão de que o Lula não é conservador. Mas se for conversar com a maioria das pessoas, praticamente 80% da população é contra o aborto. Né? Exato. Porque são cristãos. Contra ideologia de gênero. Você pega católicos e evangélicos, se você somar essa massa, então. E é o que me envergonha, sabia? Porque muitos estão ali Exato. votando. Mas assim, eles estão pela ignorância. Às vezes não. Isso me entristece. Né? Uma parte é por ignorância, por não estudar a Outra história. é porque ganha uma migalha ali, né? Exatamente. É a migalha. E aí é ali que me dói, entendeu? Bom, vamos para o intervalo? Porque eu tenho algumas perguntas para ela e principalmente porque eu sei que ela tem um apoio irrestrito de Eduardo Bolsonaro e isso é importante. Isso vai fazer diferença na campanha dela. Com certeza. Então, a gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí, porque a gente volta rápido. A vida vai bem, obrigado. Mas tudo pode acontecer. Seu carro quebrou? Chama logo o reboque e leva para sua oficina de confiança. Aqui em Sorocaba, eu confio na Julião Auto Center. Eles trabalham com nacionais e importados. Injeção eletrônica, suspensão, freios, escapamento, câmbio e embreagem. Não pense 2 vezes. Julião Auto Center.
Você sabe o que é gatificação? É transformar seu lar em um lugar mais harmonioso e aconchegante para o seu gatinho. Casinhas, escadas, redes, prateleiras, pontes, arranhadores e muito mais. E tudo isso feito de forma artesanal, com segurança, qualidade e estilo. Você sabe onde encontrar tudo isso? Ah, é na Gato Rico Design para Felinos. Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda. Gente, voltamos aqui. A gente está com um papo muito legal aqui com a Tatiana Costa, que ela é pré-candidata a vereadora da cidade de Sorocaba. E olha, eu vou te falar, ela vem forte. Ela vem com o apoio do Eduardo Bolsonaro, com a Carla Zambelli, não é, Gustavo? E como se deu isso? Isso que eu queria entender. Então, o apoio do Eduardo foi porque um amigo meu, Roberto França, pré-candidato a vereador em Votorantim, ele já tinha muita proximidade com a equipe do Eduardo. E ele me levou lá no gabinete do Eduardo. Conversei com o chefe de gabinete aqui de São Paulo. A gente conversou bastante. Aí eles ficaram olhando minhas redes sociais para ver se eu era bolsonarista mesmo, viram todo o meu histórico. E aí depois eles me chamaram. Daí teve uma reunião com 60 pré-candidatos a vereadores, né, nas cidades aqui no município do estado de São Paulo. E aí eles me chamaram, e aí foi a primeira vez que eu fiz um vídeo com o Eduardo. Então agora a gente vai ter mais essa aproximação, vou fazer vários vídeos com ele. E o Eduardo, ele tá com um time de deputados, que logo daí vocês vão saber o nome de todos esses deputados. Mas ele tá com um time, e esse time vai ajudar para a gente formar realmente essas lideranças nos municípios. Porque na última eleição faltou muito isso. E isso é a base, né? Para depois, para o próximo ano. E 2026 está aí. Mas a gente precisa, para voltar à direita no poder, se Deus quiser, o Bolsonaro volta a ser elegível. Capilarizar, é como então se fosse células. Exatamente. Então agora eles estão nesse trabalho mais forte para começar a fazer esses vereadores e para a gente começar essa base de fato da direita, né? E da direita, assim, pessoas que eles confiam, que são bolsonaristas de verdade. Sim, sensacional isso. Tatiane, o Carlos Alberto Perboni, ele é da zona oeste de Sorocaba, é corretor de imóveis, um dos maiores corretor de milhões. É corretor de milhões. É um mestre, é ele que me ensina sempre. Ele mandou a seguinte pergunta: sei que você é fã de carteirinha do Bolsonaro. Ele vem para Sorocaba para apoiar você? Bolsonaro, ele não vem para... Não sei se ele vem para Sorocaba. Quem vem, provavelmente, vai ser o Eduardo. Tá. Mas o Bolsonaro vai ficar mais, acho que nas capitais. Nas capitais. Nas capitais. Eu acho que ele não vem para Sorocaba, ainda mais porque está muito incerto. Ele tá vendo, assim, um pouco incerto a questão da prefeitura. Tem o PL brigando com republicanos e eu não sei ainda. Ele tá pensando no que vai fazer, né? Sorocaba, nós temos dois candidatos fortes de direita, que é o Manga, que é o nosso prefeito, que na época tinha quase 90% de aprovação, e hoje ele tem um adversário em potencial, que é o Danilo Balas, né? Que é do seu partido. Isso, é o presidente, né? do PL aqui de Sorocaba. Né? Você acha que a briga vai ser equilibrada? Eu acho que vai dar uma boa briga, sim. Vai dar uma briga boa. Vai dar uma boa balançada. E eles se dão bem, aí, né? Eles se dão bem. Por que eu falo que eles se dão bem? Porque recentemente foi inaugurada a Casa do Cidadão e nós estivemos lá fazendo a cobertura e um estava falando bem do outro. Então eu acredito que seja uma briga pelos votos mesmo, angariar votos, né? Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. É uma briga, vai ser uma briga grande aí. Eu acho que vai ser uma briga grande. Mas assim, não abre espaço para a esquerda. Você já pensou nisso? É isso que é importante, não abrir espaço para a esquerda, né? É o mais importante. E Sorocaba, a esquerda não tem vez. Então agora eu vou pegar no calo, porque assim, aqui ninguém passa ileso, tá? É assim, com todo o respeito que eu tenho ao Vinícius Aite, que conseguiu virar assim, quando você pensava na figura do Bolsonaro há 4 anos atrás, você pensava naquele gordinho de óculos, correto? Sim?
Tá. Ele combate, ele briga. Eu não gosto dele. Eu acho ele arrogante. Isso é a minha opinião. Tá? Se você estiver assistindo, eu não gosto de você. Não gosto de você. Mas sou conservador. Acho que ele assume uma posição para encarar as duas ele lá, briga, a Fernanda, a Yara e o caramba. Ele briga contra as ideologias de esquerda. Você acha que você vai dividir voto com ele aí? A briga é isso? Eu acho que... De duas pessoas que representam realmente a família Bolsonaro e tal? Eu acho que pode ser, mas eu acho que a gente vem de propostas diferentes. Eu venho realmente falando da juventude, eu venho realmente preocupada com a cultura, eu venho preocupada com a educação. E eu acho que a gente tem um perfil muito diferente de se portar, de falar. Então, tem pessoas que podem ser mais alinhadas com ele. Você é simpática, ele não é. É verdade. Você está defendendo... Eu acho que há espaço para todo mundo, e principalmente porque aumentaram as cadeiras. Então, acho eram que 20, agora 25. Então, que entre, né? Que entre mais os dois, bolsonaristas. dois. Sai a Yara e a Fernanda, é isso que você está falando. Exatamente. Que essas 5 vagas sejam de mais pessoas de direito. Porque não tem como eu ficar com 7 vagas, né? Eu falo assim, não... Mas assim, às vezes ficam preocupados. Mas assim, não tem que se preocupar. Porque eu não vou ocupar 7 cadeiras. Eu vou ocupar só uma. E tem 5 novas. Então não tem que se preocupar. Tomara que seja o gabinete 1 a mais votada. Antigamente era assim, o mais votado, o gabinete 1. Se vai ter o gabinete até o 25, seria legal o 22. 22, olha aí. Mas assim, eu não entro em disputas, eu foco no que eu tenho que fazer. E eu vejo que a minha principal adversária sou eu mesma. Entendi. Quem pode me derrubar sou eu mesma. Então, se eu for continuar fazendo tudo certo, o que eu falei, eu sei que é o propósito de Deus, e eu não sei até onde que Ele quer que eu chegue, e eu vou chegar até onde Deus quiser. Então, eu não fico assim preocupada. Eu sei que eu vou perder, eu posso perder muito, não só nessa questão dessa eleição, ou na vida, se eu fugir dos meus princípios. Se eu fugir do propósito de Deus. E quem pode acabar com isso sou eu, não outra pessoa. Ô, Tati, você está preparada porque... Você sabe como é a esquerda é. Eles vão pegar pesado contra você, né? Você está preparada para engolir sapo, para tipo assim, aceitar coisas de vezes que nem é verdade. Né? Eu estou muito acostumada com a esquerda me metralhando, né? Fui ameaçada, muito ameaçada em São Paulo. Mas assim, então, com a esquerda eu não me importo. Com a direita eu estou aprendendo a não me importar também. Porque em Sorocaba, eu acho que a esquerda não me descobriu ainda. Então, em Sorocaba, o que eu estou sofrendo perseguição é da direita. Não vou dar nomes, mas o que eu estou sofrendo vem da própria direita em pessoas assim que a gente nem espera. Nem é que você falou nome, nada. São pessoas que a gente nem espera. E assim, o que eu vou fazer? Olha, só para explicar como que funciona, para quem não sabe, a primeira briga que você precisa ganhar é dentro do próprio partido. Aprende isso. Por quê? Porque ali são 30 candidatos, né? Tem uma cota. Hoje eu não sei se é 22 homens e 8 mulheres, mas antes era. Por aí. Antes era. E aí o que acontece? É uma briga, porque você representa tal bairro e tal. Então a primeira briga que tem é dentro do próprio partido. Então, e no partido tem algumas mulheres que vão reclamar lá para a diretoria do PL, falando que eles dão, como fala? Dão mais... Privilégios para mim. Mas, assim, em Sorocaba, assim, o Danilo, ele conversa com todo mundo igual, ele conversa com todas as pré-candidatas igual. Ele não dá nenhum privilégio para mim, mas elas acham que eu tenho privilégio, só que meu privilégio não é porque o PL de Sorocaba tá me dando. Meu privilégio é pelo meu trabalho nas redes sociais. É pelas perseguições que eu sofri. É porque eu também, por exemplo, o Bolsonaro tava... em Jundiaí, Campinas, eu fui pra lá, eu peguei o carro e fui pra lá. Não fico esperando que as coisas caiam, né, na minha porta. E aí eu fui pra lá e eu consegui, né, tipo, entrar fácil, ficar ali na área VIP. Por quê? Porque eu tenho os contatos com o pessoal da equipe do Eduardo e também com o Zuco, que é o deputado federal lá do Rio Grande do Sul. Então eu fiz muita amizade com a equipe dele, porque eu fiz o evento de lançamento do livro dele, Faz o L, em São Paulo, em maio do ano passado. Então, aí eu acabei conhecendo ele, então ele estava lá, né, porque foi por conta das coisas que aconteceram no Rio Grande do Sul, a arrecadação, então eles conseguiram me colocar para dentro. Mas esse o privilégio que eu fiz, mas por muito trabalho. Assim, e assim, custou a minha carreira, custou a minha carreira. Não que eu estou reclamando, porque eu falei assim, eu sei que tudo foi o caminho, mas eu passei por muita coisa, então às vezes as pessoas querem chegar ali sem ter passado por tudo isso que eu passei, né? Não, e apostar no cavalo bom, ninguém dá
chumbo bom em corvo. Você aproveita, né, o potencial. E tô te falando porque quando eu saí para vereador, primeiro, quem me incentivou, quem pediu para que eu saísse candidato, para quem não sabe, é o Capitão Derrite. Como que você pode falar não para o Capitão Derrite? Secretário de Segurança de São Paulo. Como é que você pode sonhar e falar? Então ele chegou para mim e falou, Gustavo... E o próprio Danilo Balas te convidou. Danilo Balas também. Te convidou para entrar no programa. Então ele chegou para mim e falou assim, Gustavo, é isso, isso e isso. E assim, nós vamos apostar em você por conta que você é um apresentador de televisão. Você tem 8 anos de SBT, você tem milhões de pessoas que te assistem todo domingo, então... há essa aposta. Sim. A primeira pessoa que, inclusive, falou, Tati, você tem que se candidatar, que foi no CEPAC do ano passado, em Belo Horizonte, e foi o Zuco. Ele falou assim, Tati, não tem mais como você escolher, você vai entrar nessa briga. É diferente. Aí eu falei assim, como que eu vou falar não pro presidente da CPI do MST? Como que eu vou falar não? E aí depois ainda veio, né, essa questão da equipe do Eduardo, como que eu não... Nossa, na hora eu fiquei super feliz, porque assim, tá no time Bolsonaro. Não, mas é um privilégio, mas é um privilégio que você cavou isso. Exatamente. Por exemplo, eu sigo você no Instagram já há algum tempo. E você tá na Assembleia lá de São Paulo o tempo todo, nas grandes votações, você está sempre lá. Em dezembro eu fui para Brasília, que teve a Conferência Nacional da Juventude. A gente era 40 jovens de direita contra 1000 de esquerda. E assim, a gente saiu lá escoltado pela polícia. Então a gente tem que começar a fazer mais parte dessas questões da juventude, Sim. que fica tão excluída. Então é isso que eu quero muito, é trazer mais essa juventude, porque a gente tem muitos jovens de direita, mas eles não estão organizados. Porque esses grupos da esquerda, eles estão muito organizados. Há 60 anos eles estão lá. O que eu acho muito legal é a preparação que você fez com o Olavo de Carvalho, estudando ele, né? Porque o que eu estou te falando? A esquerda, ela estudou. Sim. Marxismo, ela estudou. Então ela chega para você e começa a te questionar. E aí falta o quê? Argumento. E aí que o cara de direita normalmente fica quieto. É um ou outro e aí ele também. fala, não, mas eu sou contra o aborto, você é a favor do sei o quê, ideologia de gênero. Mas para aí. Mas eu discordo um pouco de você. Vamos lá. Ótimo. Porque assim, tem um pessoal que estudava, mas a maioria dos jovens hoje, eles não são só papagaios. Na verdade, eles são burros. Exatamente. São burros mesmo. Eles falam todos. O que eu vou falar pra uma pessoa que não sabe nem a língua Não sabe ler português. Ah, não dá. Perfeito. E assim, a disputa é que assim, a gente, de direita a gente é mais inteligente, é claro. Porque a gente estuda de verdade. Estuda, exatamente. Eles são um bando de papagaio. Por exemplo, eu tava lá na audiência pública das escolas cívico-militares. E aí tinha muitos jovens de esquerda ali. E eles estavam tudo ali, juntinhos, revoltados, mas eles estavam ali com seus gritos de guerra e tudo mais. Mas eles estavam ali por quê? Porque eles também estavam ganhando dinheiro. Sim. Depois, eu fiquei olhando, eles iam pro gabinete dos deputados, né, estaduais ali do PT, e depois eles iam lá receber a graninha deles e a marmita deles. Então eles não estão ali realmente pela escola. Pela escola, é pela grana. Porque eles nem querem estudar, essa galera. Gente, deixa eu falar, eles nem querem estudar. A escola militar vai ensinar disciplina e outra coisa. Não é obrigatório. Olha que legal. Você pode escolher outra escola para o seu filho. Por que você está brigando? Não, chega, a escola militar não. Eu não quero que ensine a arrumar a cama, fazer carpintaria, fazer não sei o quê, fazer flexão de braço. Eu não quero nada disso. Eu não quero disciplina. Não põe então seu não filho. põe, porra! Caraca, é só isso. Mas você sabe que tem uma grande diferença do esquerdista que lê Marx para o que entende Marx. Isso. Então é uma diferença absurda. Genial que você falou. Né? Porra, maravilhoso. Pô, mas é isso, cara. O cara fala, eu li Marx. Não, você deu uma folheada ali, é que nem a mesma coisa que falar de Paulo Freire, cara. Eu sou totalmente contra o que o Paulo Freire prega, filosofia, entendeu? né? Aí você mas você já leu Paulo Freire? Se eu li a obra toda? Não. Mas o pouco que eu li já foi suficiente para me discordar. Eu comecei a ler um manifesto comunista. Eu não consegui terminar de ler porque é um sentimento de inveja ali o tempo todo. Eu preciso terminar de ler. Mas é um sentimento de inveja de quem prospera. Exato. Aprende. Meritocracia. Trabalhou, tem. Não trabalhou, não tem. É simples assim. O capitalismo é errado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não existe fórmula perfeita, mas dentre as fórmulas, o capitalismo é o mais correto.
Porque você trabalhou mais que os outros. Por exemplo, o teu concorrente, ele acorda às 7 da manhã, acorda às 5. Acorda às 5. Vai lá trabalhar mais que ele. Aí você se torna imbatível. Não dependendo do estado. Tati, eu queria te agradecer, dizer que esse espaço aqui é seu e que você tem uma tarefa que é trazer o Eduardo Bolsonaro por ele sentar aqui. Você vai ganhar pontos com a gente. Meu sonho é entrevistar o Bolsonaro. Aliás, eu ia te perguntar isso. Quantas vezes você já conversou com o Bolsonaro? Você já esteve com ele? Eu já tive algumas vezes com ele. Perdi, acho que perdi a conta agora. Olha só. Mas teve uma que foi especial. Teve um dia que foi especial, que eu fiquei 3 horas lá no gabinete dele. Lá no PL. Nossa, é só piada, assim. Ele é muito divertido. Ele é o tiozão, assim, da piada mesmo. E eu fiquei ali, sentada do lado dele, conversando. Tinha mais outros jovens ali. Mas, assim, é muito divertido. Ele conversa sério, ele pega, assim, dados pra mostrar pra gente. Ele tem um monte de coisa anotada lá, então ele mostrava muitos dados pra gente. Mas, assim, era aquela conversa distraída, fazendo piada o tempo todo. Então, ele é muito simples. E ele ficou muito feliz, porque depois ele até ligou pro deputado que levou a gente lá. E falou assim, nossa, foi tão bom ficar esse tempo com esses jovens, conversando. Bacana. Ele é muito legal. Que legal. Você sabe que eu conheci o Bolsonaro, eu sou carioca, né? Moro aqui em Sorocaba há 17 anos, né? Mas eu morava em Copacabana. E aí eu ia, meu filho muito pequeno, meu filho vai fazer 30 anos agora, ano que vem, eu ia levar ele para passear na praia, no calçadão, para brincar de carrinho e tal. E eu encontrava com ele panfletando que ele acha que ele era vereador e estava querendo ser deputado. E assim, aí eu troquei assim, algumas vezes, acho que uma vez eu me lembro bem que a gente conversou alguma coisa e tal, não sei o quê. É claro que ele não vai lembrar disso, faz uns 30 anos isso. Mas, e ele já era um cara assim, ele era um cara meio que sozinho. Andava ele e o filho dele, que eu não me lembro qual era, panfletando sozinho e tal, e era um cara desconhecido, né? E a gente vê, assim, quantas vezes ele ficou falando lá como sozinho. 28 anos para as paredes. Discursando e tal. Mas você deu frutos, né? Se a gente for Com olhar certeza. agora... Para um cara que, de repente, falava para ninguém e hoje é um cara que fala para o Brasil. Sim. Exato. Entendeu? E desculpa, eu não acredito que o Bolsonaro tenha perdido a eleição. Não acredito. E a maior diferença que a gente pode ver agora é que o Bolsonaro, ele tá fazendo sucessores. Sim. Ele tá fazendo grandes líderes por todo o Eu país. acho que o Tarcísio é o próximo presidente da República. Se ele não se continuar tudo do jeito que Mas, está, assim, eu acredito. Tem vários no país inteiro espalhado. Sim. Quando o Lula morrer, o que acontece? Quem vai ter? O Haddad, coitado. Não tem, A não Glaze. tem. A Glaze que toma Gardenal. Mas assim, não dá. são todos mais velhos também. E agora, como você vê como o Bolsonaro despertou o país e a juventude, Sim. porque a juventude da direita nunca teve voz. É. E agora, pela primeira vez, talvez essa seja a primeira eleição que está vindo assim, ó, muitos jovens que estão estudando e a gente está cansado daqueles políticos de sempre. Sim. Porque também tem políticos que são mais jovens, mas estão com aquela mentalidade de antes, de estar naquele sistema, e a gente está cansado disso. E a gente sabe que a gente não é mais apenas o futuro, a gente já é o presente. A gente já está fazendo a transformação agora. Você volta como vereadora para cá para bater um papo com a gente? Não fica metida. Claro, eu vou Eu bater no seu lugares. gabinete lá, você não me conhece. Pode ir. Bom, eu Com quero certeza. agradecer o Tradição Urbana, Alta Gastronomia por um preço que você pode pagar. Rua Ana Monteiro de Carvalho, número 75. Que lugar espetacular. Lá tem um pastelzinho que você não comeu em nenhum lugar. Batata ao forno, mignon exótico. Vai lá, o chefe Zezinho recebe você com o maior carinho. Autoescola Ideal, 6 unidades. Só aqui em Sorocaba você precisa fazer reciclagem. Lá eles têm, pra você ter uma ideia, um videogame lá para você fazer a simulação. Tá bom? Desamassando, o teu carro bateu. Aí tua mulher ralou o teu carro. Aí eu falando mulher, ai, que beleza. Você Machista! ralou o seu carro. Machista! Eu acho que mulher, tudo bem, ralou o carro. Mas ela cozinha melhor. É verdade. Ela falou isso melhor. Aí ralou tudo o carro, ele é um artista. Ele faz aquele teu carro que iria ficar desvalorizado, ele torna uma obra de arte. Não, sai de lá, parece que não aconteceu nada. Parece que não aconteceu nada. É verdade, porque os caras olham até pintura e tudo, e o cara é um artista. Termas Park, você vai conhecer em Avaré, fica em Paranapanema, do meu amigo Sérgio. Tá, cara, até no inverno tá lotando. Olha que bacana. MR Massagem, você que precisa de uma massagem terapêutica.
esquece, é uma pessoa por dia, porque ela não fica trocando energia. Então, você está com dor nas costas, você não sabe, você está com tensão, crise de ansiedade, pânico, você procura MR Massagens. E temos mais massagens, tá? Tem a Kate. A Kate que faz. Eu conheço ela. Você conhece? Conheço a Kate. Alfa Massagem, sério? Conheço. Você sabe que ela é quiroprata, né? Sim, ela fala aí te põe no Então, lugar. cara, eu tenho medo só de estralar o pescoço e ficar pulando que nem um frango. Eu falei pra ela isso. Eu tenho medo disso Eu também. tenho, mas ela é fantástica, uma das melhores daqui, massoterapeuta e tudo mais. Bolks, bolo gourmet. É bom ou não é? É muito bom. Não é? Muito bom. O chocotudo, muito bom. você experimentou Nossa, o chocotudo. Eu e a Milena devoramos os bolos. É muito bom, você entra em contato. Você quer entrar em contato? Quase saiu briga. Quase saiu briga. Qual saiu briga? 15 9 9681. Anota aí, tia. Não tem pressa, não. 0818. Bolks. Cara, é um bolo gelado. Diferente. Tem de leitinho, tem a linha fit. É muito bom. Muito bom. E encerramos. Tati, já. redes sociais pro pessoal. Tatiane Costa BR, esse é meu Instagram. Depois você fala o seu número. Não pode. Me chama depois pra eu falar. Combinado. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigada, eu amei a conversa. Isso. Ora, quando você for eleita, você vem pra cá. E se você não for eleita, não desista. Mas você vai ser eleito, se Deus quiser. Amém. E vamos ter bastante conservadores e bolsonaristas aqui na cidade de Sorocaba. Então, até o próximo programa. Obrigado, Gustavo. Deus abençoe. E assista as outras entrevistas também do canal.